Fala aí pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui sobre o cálculo de raízes quadradas por aproximação. A ideia é mostrar como obter um valor aproximado para uma raiz quadrada irracional. Então vai ser como uma receita de bolo, eu vou mostrar uns passos e a ideia é que vocês sigam esses passos para obter então aproximações de raízes quadradas irracionais. Como exemplo, a gente vai calcular uma aproximação para a raiz quadrada de 17. Observa que o 17 ele não é um quadrado perfeito, né? Uma vez que ele é um número primo. Então, o primeiro passo é descobrir entre quais inteiros consecutivos se encontra a raiz quadrada de 17. E para a gente descobrir entre quais inteiros se encontra a raiz quadrada de 17, a gente primeiro vai observar quais são os quadrados perfeitos que sucedem e antecedem o 17, ou seja, entre quais quadrados perfeitos o número 17 se encontra. Então, eu sei que menor que o 17, o anterior, o quadrado perfeito menor do que o 17 é o 16. E o quadrado perfeito maior que o 17, mais próximo que ele, é o 25. Então, eu posso afirmar que o 17 está entre o 16 e o 25. Então, se eu extrair a raiz quadrada de todos os números dessa desigualdade, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 17 vai estar entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Só tirei a raiz quadrada de todo mundo, então. Uma vez que a função raiz quadrada ela é crescente, mas isso é um assunto para um outro pôr de sol. Vamos continuar aqui. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu posso dizer com certeza que a raiz quadrada de 17 é um número que vai estar entre o 4 e o 5. Olha, notem que a gente conseguiu descobrir entre quais inteiros consecutivos se encontra então o número raiz quadrada de 17. Então já é o primeiro passo para a gente obter uma aproximação. Segundo passo. Agora eu preciso observar a ideia desse segundo passo é mais próximo de qual inteiro vai estar a raiz quadrada de 17. Ou está mais próximo do 4 ou está mais próximo do 5. Vamos descobrir isso. Bom, a gente já sabe que está entre 4 e 5 pelo primeiro passo. E agora a gente vai observar o seguinte. A gente pode observar que o 16 menor que o 17, que é menor que o 25. E isso nos dá então a ideia de que o 17 está mais próximo do 16 do que do 25. Uma vez que a diferença entre 17 e 26 é de 1, já a diferença entre o 17 e o 25 é de 8. Então eu posso dizer com certeza que o 17 está mais próximo do 16. E isso nos dá uma ideia muito importante. Isso nos dá a ideia de que a raiz quadrada de 17 vai estar mais próxima do 4 do que o do 5, porque o 4 é a raiz quadrada do 16 e o 5 é a raiz quadrada do 25. Se o 17 está mais próximo do 16, a raiz quadrada de 17 está mais próxima do 4. Então, bom, agora a gente já sabe aonde está e mais próxima de quem está esse número. Então, esse foi o segundo passo, descobrir mais próximo de quem? Descobrimos que a raiz quadrada de 17 está mais próxima do 4. Terceiro passo. Então, agora o terceiro passo, ele consiste em tentativas e erros. Então, só que essas tentativas, a gente vai seguir um critério. A gente vai olhar para o que a gente conseguiu nos passos anteriores. Então, a gente já sabe onde deve procurar essa raiz quadrada de 17. A gente deve procurar essa raiz quadrada de 17 entre o 4 e o 5. Certo, agora eu vou fazer tentativas mais próximas do 4, porque pelo passo 2 a gente descobriu que a raiz quadrada de 17 está mais próxima de 4. Então a gente vai iniciar com uma casinha depois da vírgula, ou seja, com um número decimal. Então, a primeira tentativa.
Vou chutar o número 4,2 para a raiz quadrada de 17. Bom, se o 4,2 fosse o resultado, fosse o valor da raiz quadrada de 17, essa raiz não seria uma raiz irracional, seria racional. Mas é uma aproximação, então eu vou palpitar 4,2. Então vou descobrir quanto é que vale 4,2 ao quadrado. Fazendo as contas, 4,2 ao quadrado é igual a 17,64. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 17 é menor do que o 4,2. Por quê? Porque o 17 é menor que 4,2 ao quadrado. Né? Olha só, 17 é menor que 17,64. Então, por sua vez, a raiz quadrada de 17 vai ser menor que 4,2. Então, eu vou fazer uma segunda tentativa. Eu vou tentar um número menor que 4,2. Eu vou tentar o número 4,1 e vou calcular. Então, 4,1 ao quadrado. 4,1 ao quadrado é igual a 16,81. Olha só, 16,81 é menor do que 17. Então, eu posso dizer que 4,1 é menor que a raiz quadrada de 17, né? Justamente porque 4,1 ao quadrado é menor que 17. E com isso aqui, a gente conseguiu uma coisa muito importante. A gente conseguiu descobrir que a raiz quadrada de 17 está entre esses dois números decimais, entre o 4,1 e o 4,2. Se fôssemos parar por aqui, a nossa aproximação sempre vai ser por falta. Uma vez que eu vou ter infinitas casas decimais depois aqui, então eu já consegui descobrir a primeira. O meu primeiro número decimal é o 1. Tá, mas a gente vai continuar e vai descobrir qual é o próximo número decimal. Bom, então, terceiro passo. O quarto passo, que não existe, na verdade é uma repetição do terceiro passo. Então, a gente descobriu que 4,1 ao quadrado é igual a 16,81 e 4,2 ao quadrado é igual a 17,64. Isso foi no passo anterior. E descobrimos também que 4,1 é menor que a raiz quadrada de 17, que é menor que 4,2. Agora, se a gente observar o que a gente descobriu anteriormente, eu posso dizer que o 17 está mais próximo do 4,1 ao quadrado do que do 4,2 ao quadrado, porque a diferença entre 16,81 e 17 é menor do que a diferença entre o 17 e o 17,64. Então, foi o que eu acabei de dizer, né? Nós descobrimos que o 17 está mais próximo de 4,1 ao quadrado, então assim eu posso fazer mais uma aproximação. Eu vou tentar o número 4,13, né? Que está mais perto de 4,1 do que de 4,2, e vou calcular ele ao quadrado. 4,13 ao quadrado é 17,0569, que é maior do que 17. Ele é maior do que 17, então 17 é menor do que 4,13 ao quadrado. Isso significa que a raiz quadrada de 17 é menor que 4,13. Então agora o que eu faço? Uma nova tentativa. Eu vou tentar o 4,12. 4,12 ao quadrado é 16,9744, que é menor que 17. Então, o 4,2 ao quadrado, menor que 17, vai me implicar que 4,2 é menor que a raiz quadrada de 17. Ora, então eu descobri que o 4,2 é menor que a raiz quadrada de 17, que por sua vez é menor do que o 4,13. Logo, eu sei que a raiz quadrada de 17 vai estar entre esses dois números, agora com duas casinhas decimais. Com isso, a gente descobriu o segundo número depois da vírgula, é o 2. Então, eu posso continuar repetindo esse processo indefinidamente. É só observar os passos anteriores. Olha só, o 17 está mais próximo agora
do 4,2, porque está bem próximo aqui de 16,9744. Então, se eu fosse fazer uma nova tentativa, o meu próximo algarismo aqui seria o 3. Então, eu poderia tentar o 4,123 ao quadrado. E aí ir me aproximando cada vez mais da raiz quadrada de 17. É claro que isso seria, eu repetiria esse passo aqui infinitamente, né, por conta que é um número irracional, vão ter infinitas casas decimais. Então, a nossa aproximação vai ser sempre por falta, e uma boa aproximação com 2 casinhas decimais é o 4,12. Então é isso, pessoal. Se for necessário, assistam o vídeo novamente e tentem calcular umas aproximações. Confiram com a calculadora depois. Um abraço e até mais.